Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos oriente, nos dê a sabedoria para que possamos compreender tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Vamos dar boa noite para o Rodrigues, que chegou agora. Celina, ótima noite. Muito Boa bem. noite, pessoal. Tudo bem, Rodrigues? A gente está na página 57. Solange, está Segundo parágrafo, tá? Sim. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça a você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para o qual está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida? Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder as perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Se sua verdadeira resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe, conscientemente, que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo o que você poderia estar experienciando com um padrão emocional positivo. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não sabia existir? Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento, outras raças, etc.? Então, nesse trechinho aí, é aquilo que ele falou, acho que na página anterior, né? Ou será que foi aqui mesmo? Acho que na página anterior. Para que a gente seja verdadeiro, né? Para que a gente possa se olhar no espelho e, e ser verdadeiro conosco mesmo, né? Com relação a como está a nossa vida. Não estou achando aqui em qual parágrafo foi. Estava falando ontem com o Rodrigues isso. Mas enfim, a gente se olhar, se analisar, né? E
se perceber. A gente está feliz com o nosso padrão mental, né? A gente tem alguma coisa. Aqui ele fala sobre os parentes, né? A respeito dos nossos parentes. Na tradução do inglês é sobre os nossos pais, principalmente se a gente tem alguma coisa, né, com relação aos nossos pais. E, e são coisas simples que muitas vezes a gente nem percebe, né? Reclamar do emprego, reclamar do patrão, reclamar do colega, ou reclamar de outras raças, né? Cria um estigma, a gente cria um padrão emocional, né, negativo. Então, ele alerta a gente para que a gente possa estar se percebendo de instante em instante e que a gente está pensando, como que a gente está pensando, né? Quais são as nossas emoções com relação às outras pessoas e às coisas que nos acontecem. Essa, essa hostilidade oculta, eu entendo que é aquele oposto da qualidade da natureza do divino, né? Acho que é na carta 5 é 6 que tem que tem as características, né? Inveja, Ah, é, ele fala na carta 6, né, para a carta, gente carta 6, né? escrever. Isso. Vamos ver lá, porque a gente tem tendência a ignorar ou até mesmo encarar, né, de frente essas qualidades do ego, né? Aqui, ó, Achou? página 202. É o penúltimo parágrafo. Coloquei assim: perfil egóico, características do ego. O seu ego está impulsionando você se sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses, ou por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscienciosamente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, tolerância, ódio, ciúme, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. É pouca coisa, né? Mas é o que eu entendo aí como alguma hostilidade oculta que você não quer admitir, né? É, Então, e ele ainda diz mais que você não sabe existir, né? Quantas dessas aí eu não sei que existe ainda, né? Possam estar no meu inconsciente, né? Subconsciente. Então, eu entendo dessa forma, né? Essa pequena hostilidade oculta, né? E isso a gente encara todos os dias com os parentes, todo dia, né? Se a gente não gosta nele, né? A gente é o espelho, né? é. Eu não estou Mas aparecendo aí, irmãos, porque eu estou Não. trabalhando, tá? Estou É, dividindo um pouco a atenção aí. tá bom. Mas é isso, né? A gente cria uns hábitos de julgamento, né? Tudo isso aí é julgamento, né? Tudo que ele falou aí é uma forma da gente estar julgando e condenando as pessoas ou a atitude delas, né? E, e é engraçado porque é uma coisa também bem sem perceber muitas vezes, né? A gente está no piloto automático e é um preconceito, né? A gente já está conceituando a pessoa às vezes só de olhar o externo dela, né? É igual aquela coisa da camisa de futebol, né? Ah, é corintiano? Ah, esse aí é ladrão, esse é bandido. Só porque é corintiano tá com a camisa do Corinthians, né? Ou o cara tá com a camisa do São Paulo, ah, esse é gay, né? É o Bambi. É o Bambi, é. O pessoal chama de... É que eu não curto muito futebol, mas o pessoal tira o sarro, né? Não tem jeito, né?
Corintiano é de periferia, gangue, né? É, Baixo- é baixo, como é que fala? Baixa energia, baixo nível, sei lá. Então, o pessoal tira sarro, né? A verdade é esta. Todo mundo zoando, brincando, mas cria um estigma, né? Você é, vê a pessoa lá daquele jeito, você já julga. É igual você tá andando na rua falando no celular. Vem três meninos de sandália havaiana, bermuda, camiseta e boné. Você já entra numa loja. Fica com é. medo porque tá de chinelo e bermuda e camiseta, mas não é isso, né? A molecada saiu da escola, sei lá eu o que que é. Mas as pessoas tendem a ter esses julgamentos, né? E como ele fala aqui, né? Pede para que a gente observe como que você se sente a respeito das coisas, né? A respeito do emprego. Fala mal do emprego, fala mal do patrão, fala mal dos colegas, ou fala mal do mobiliário, né? Só tem mesa velha, cadeira velha, sei lá. Né? A gente tem esse hábito de reclamar das coisas. E a gente precisa perceber isso, porque isso é do ego, né? Não é da essência. Continuamos? Anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Este trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor, ou para agradar a Deus, ou para ganhar a aprovação de outras pessoas. Você faz este trabalho para remover os bloqueios internos existentes, que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Eu achei legal aí é que Cristo nas cartas, ele realmente provoca-nos a nos despirmos, né, daquilo que está, aquilo que o juízo humano, né, acha que é coisinha, joga ali para debaixo do tapete, está tudo bem, né? Cristo está sempre nos impulsionando a nos expor, né? Não expor aos outros, mas expor-nos a nós mesmos, né? Para que a gente entenda que esse indivíduo humano, ele é carcaça, né? Aqui na frente, eu até anotei algumas coisas aqui na página 59 em diante, que, que mostra esse cuidado dele, né? Ele criou um ser perfeito, realmente, perfeito. Mas tem um detalhezinho aí que a gente vai ver na página 59, ele escancarando, né? Esse detalhe que, que manchou esse impulso, né, do ego, que manchou essa caminhada, essa jornada. Mas é possível corrigir tudo isso, né, e avançarmos. E ele deixou o exemplo, né? Até o detalhe que uma vez eu perguntei aqui no grupo, né? Assim, caramba, a experiência de despertar de Jesus, ela foi única, né? Ela foi única. Tá, tem as características, a gente já falou aqui sobre por que que foi assim, né? Enfim. Mas não vai acontecer, eu acredito que não vai acontecer com o restante. Quem vai fazer esse trabalho somos nós mesmos, com a ajuda dele, né? Do Cristo, né? Da consciência. Mas do jeito que aconteceu com Jesus, eu, pelas cartas, eu acredito que não vai acontecer. Dessa forma tão esplêndida, né? De sair, se isolar e acontecer tudo aquilo, né? Então, vamos ver na página 59, mais na frente aí a gente vai ver como é que é esse detalhe interessante. Mas é, o convite é esse, né? Encararmos nós mesmos, nos despirmos. Eu fiz uma carta bem pesada, eu escrevi um texto bem pesado, porque o que eu fui lembrando, eu fui escrevendo, né? E coloquei lá uns planos lá que eu sabia que estava engatilhado aqui dentro.
E guardei essa cartinha. Não sei nem onde é que ela está, mas ela está guardada ali em algum lugar, né? Tem um ano, acho que esse ano é esse ano que eu vou abri-la, né? Ver o que é que tem lá e comparar, tanto que eu já evoluí, né? João fez um comentário aqui, mas ele também fala que coisas maiores que fiz, vocês também farão. Sim. Na hora que a gente conseguir se libertar, né, desse egoísmo, desse ego, dessas falsidades que existem, né, dentro de nós, a gente vai estar com a mente livre de negatividade, como ele fala aqui na carta 1, né, quando ele saiu do deserto. E quando a gente tiver com a mente livre dessas negatividades, a gente vai poder estar no fluxo, né, constante do Pai. Porque o que a gente precisa também é dessa constância no fluxo. Estar com Ele o tempo todo, né? Isso aí. Se você decidir mudar a sua vida lendo estas cartas diariamente, encorajo você a datar e guardar em lugar seguro a carta que escreveu. Releia depois de um ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. Lembre-se de que a oração e a meditação focadas inteiramente no seu Criador trarão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa, que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Eu sempre peço os ajustes necessários. É um bom pedido. É, não peço nada. Só peço, faça o ajuste, Pai, consciência divina. Por exemplo, nunca diga ao Pai, Criador, o quanto você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição, mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeça pelo rápido restabelecimento e acredite nisso. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que a sua prece agora descansa com o Pai, consciência amorosa, e está sendo processada para a visível manifestação no devido tempo e na hora certa. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Isso é uma dica que a gente não pode esquecer, né? Não. Agradecer, como ele diz aqui, né, nessa última linha. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Como ele já explicou, né? Explica mais à frente também. Agradecer por aquilo que a gente pede, como se tivesse já recebido, porque é certo de receber. O Pai, o Universo, sempre dizem sim. Por isso, se a gente acredita que é bom, a gente vai ser bom. Se a gente acredita que é mal, a gente vai fazer maldade. Né? O Universo sempre nos apoia, sempre diz sim. Então, se você está pedindo uma coisa, só que é aquilo, né? Depende do que a gente pede, pode não acontecer no mesmo dia, pode não acontecer na hora. É como quando a gente planta repolho, colhe em 3 meses. Vai plantar manga, a primeira vai ser daqui a 5 anos. Então, né, a gente tem que ter essa noção também. O milagre vai acontecer.
Não é porque não tem manga no primeiro ano que não aconteceu nada. Passaram-se 2 anos, 3 anos, 4 anos, não aconteceu nada, não vai ter manga nunca. Não, é o tempo de Deus, né, que a gente fala, é o tempo da natureza, é o ritmo, é o que está lá no comecinho, faz parte da natureza do poder criativo. Quer falar, Celina? Né? Tá bom. Continua. Vamos? Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal ou como está terrível a situação pessoal ou nacional. Se você já pediu ao Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a ele continuar levando condições negativas passadas? Levantando condições negativas passadas. Você desfaz imediatamente o trabalho em que o Pai Criador está engajado. É como plantar lá o caroço da manga, um ano depois vai lá e cava, tira e olha, puxa, mas o que será que está acontecendo que ela não vai, né? Aí põe de novo, vai ter que esperar mais 5 anos. Ah, vou pôr outra aqui, tá demorando. O Hélio Couto fala uma coisa, né? É até engraçado. Você vai no restaurante, você pede lá um prato. Aí passa 5 minutos, você chama o garçom, tá demorando muito. Eu quero outro prato. Vai demorar mais um tanto, porque lá na cozinha vai começar do zero. E toda vez que a gente reclama do tempo, né? Isso não está acontecendo, isso não acontece, nunca vai acontecer. Começa tudo de novo. E aí a gente põe em prova, né? Põe em xeque o trabalho do pai. Será que o pai está me ouvindo? O pai não me ama? O pai me esqueceu? Eu, eu não sou filho de Deus, sou adotado. Tem um amigo meu que fala isso. Você é adotado de quem, então? É só rindo mesmo, né? Mas tem gente que se desespera nesse ponto, né? A gente tem que entender que não é assim, né? Tem o tempo. Fala, Celina. Não, é exatamente isso. Há o tempo para que ocorra mesmo qualquer ferimento ou uma gripe leva a um tempo para nosso corpo reagir e transformar aquilo em saúde, né? E da mesma maneira que um corte, ele dependendo da profundidade, leva-se um tempo para obter a cura. Não é instantâneo, embora possa ser, dependendo do estado de espírito do indivíduo. Mas essa percepção, então a gente deve evitar prolongar aquelas emoções negativas que estão em nós, aqueles pensamentos que em relação a um pedido que nós fizermos a Deus. Então, para evitar realmente essa questão de você ficar dividindo com os outros os seus sofrimentos, porque é seu. Quando você faz esse movimento de compartilhar esses momentos bastante negativos, você, na verdade, está ampliando aquela energia negativa que está ali naquele seu problema. Então, a gente deve realmente ponderar muito sobre como colocar a questão para as pessoas e para si mesmo, não ficar remoendo, ruminando aquela questão que você levou ao pai. Isso é bastante importante que a gente compreenda mais profundamente e não é sair. Nós todos temos amigos, colegas que adoram, de certa maneira, fazer o compartilhamento de alguns processos que elas estão vivendo, mas isso não beneficia a pessoa. Ela tem que ter este tipo de consciência de que deve guardar para si.
aquela questão e não ficar espalhando, tentando obter um certo energias que carreguem aquele processo. Das pessoas ficarem com dó, né? Ficam com É, pena, dão uma energia para a pessoa, mas é uma energia frouxa, né? Baixa, não é? E outra, depois as pessoas saem pensando, né, na gente, lembrando na gente, mas lembrando que, poxa, coitado, ele tá doente, tá ruim, tá mal, tá, né, triste, chateado, desesperado, tá sem dinheiro, tá com qualquer coisa, vai reforçando de volta para nós isso, né? isso. Então, por quê, né? Não consegue entender bem. É. Continuamos? Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina. Naquele mesmo instante, retorne uma e outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. E olha só, né, que trecho profundo. Se a gente conseguisse realmente vivenciar o que está escrito aí, né? Se a gente realmente conseguisse aceitar, assim, é depositar mesmo, né, nas mãos do divino a nossa vida, a nós mesmos, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, a família, a casa, a cidade, né, o planeta inteiro. Porque o que o Cristo está falando aqui é uma certeza. Ele não está dizendo que é uma suposição, ele não está dizendo que talvez aconteça. Ele está pedindo para você orar até você mesmo entender que pronto, aquilo lá já foi, já acabou. É uma questão de tempo agora. E o tempo também não é para ser reclamado, resmungado, né? Ficar chateado com o tempo de um dia, uma semana, um mês. É aceitar com a confiança, com a convicção, durante essa semana, durante esse mês, sabendo que elas seguramente se materializarão. Se a gente pudesse levar essa certeza no coração e na mente o tempo todo, né, a gente fica tranquilo, não tem estresse, não tem preocupação. Mas é um treino, né? Sentir isso, saber disso, vivenciar isso é um treino. E o único jeito de treinar é passando pelas provas, né? Então, as provas vindo de, de graças, porque, né, tem uma chance, treine a sua fé, coloque em prática a fé, acredita, faz o que ele está falando aqui. Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornaram condições negativas do passado, volte a fazer a oração até que você possa descartá-las da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina, naquele mesmo instante. Então, assim, fez o pedido para o garçom, ele já levou para a cozinha, já começou a preparação do prato. Só ficar lá na mesa, né, aguardando, vai chegar. Pode demorar 5 minutos, 10 minutos, 15, mas vai chegar. Então, só ficar tranquilo, tá tudo bem, vai dar certo. Comida vai chegar.
Vai chegar se a gente acreditar, né? Então, Se realmente acreditar. Por isso que o poder está dentro de cada um de nós, né? Porque não adianta pedir sem você acreditar, nada vai acontecer, né? igual aquela passagem bíblica, né, da mulher que sangrava, que tocou lá as Não pode vestes. tocar, né? E ele Ele, mesmo falou. ele não fez nada, foi o acreditar dela, né? A fé dela de tocar, que ia ser curada, né? A fé dela fez o Cristo sentir que o É. poder saiu dele, Uhum. né? E foi de todas as outras curas, todos os outros milagres, ele sentia que o poder entrava nele, saía por ele, mas ele estava consciente daquilo. E a fé da mulher é como se ela tivesse tirado esse poder que vem do Pai, sem o próprio Cristo emanar, né, ter vontade. Então essa fé, e ele também fala mais para frente aqui, né? Muitas vezes a pessoa reza, a coisa acontece e pensa que foi Cristo ou um santo. Não, foi você mesmo. Foi a sua fé que. E agora, o que é a fé? É a convicção que a gente tem em pensamento e sentimento. Aquela certeza, mesmo sem ter visto. Isso é fé, isso é convicção. Uma outra passagem do Cristo é sobre aquele centurião que fala: Não sou digno de que você vá na minha casa, né, para curar lá o meu servo. Mas basta uma palavra sua que eu sei que ele vai estar curado. Ele não viu, ele não sabe se o servo dele já morreu, se ainda está na cama, mas ele crê, ele tem fé. E fé absoluta, né? Como Cristo fala, fé não tem tamanho. Uma semente de mostarda, o tamanho do elefante, não importa. A fé é ter ou não ter. Não tem meio termo, né? Fé aqui no texto complementar 12, página 90. É um momento de esmagadora convicção transcendente quando você sabe, muito além de toda a descrença negativa e assustadora, que é a vida, né? A vida é o fluxo, né? Fluxo ativo da consciência universal em nós. É mais poderosa, transformadora, mais perfeitamente controladora dos elementos atômicos do que qualquer doença possa alguma ter sido. Interessante que ele relaciona a fé, ele direciona a fé aqui, né, a controlar os elementos atômicos. Eu entendo que esse direcionamento aqui é justamente para entendermos que essa fé, essa convicção, é realmente para fazer o extraordinário que as religiões chamam de milagre, né? A transformação dos elementos atômicos, né? Materiais. E isso é o eletromagnetismo, né? Sim, O elétron do pensamento que lança, né? E o magnetismo do sentimento que atrai, repele algumas coisas que não servem, mas faz com que aquela coisa aconteça. Bem simples, né? bem simples. É tão Nada simples que chega a ser absurdo, né? é A nossa fizeram. mente fica bugada para entender esse negócio, né? É. E se tiver a convicção, é engraçado, né? Tem gente que faz promessa, sei lá, para alguém melhorar ou para o resultado de um exame não dá, né? Uma coisa ruim. Aquela promessa, aquela convicção que a pessoa faz, porque uma promessa você pode fazer antes ou depois da coisa, né?
Bom, prometo que se eu passar de ano, eu paro de tomar refrigerante. Então, assim, eu vou parar de tomar refrigerante agora, até o final do ano, porque eu sei que eu vou passar de ano, né? É uma promessa. Eu não vou mais tomar refrigerante até o final do ano para passar de ano. De todo jeito, você está fazendo uma convicção com você, uma coisa interior, né? Você está pondo a sua energia naquilo. A coisa vai acontecer, eu tenho certeza, eu tenho fé. Então já vou parar de tomar refrigerante agora até o final do ano, que eu sei que eu vou passar de ano na escola. É uma coisa muito forte, muito poderosa e ao mesmo tempo tão infantil, né? Uma coisa tão É, simples, né? Você já fez promessa, Solange? não, Não? Nem nunca pro fiz. marido? Hã? Nem pro marido? Não, nem pro marido, nem pro filho. Eu quebrei a minha promessa que eu fiz à minha ex. A gente disse que a gente ia envelhecer juntos. Ui, quebrou uma promessa, hein? Quebrei no tronco mesmo, na raiz. É, mas até quando a gente casa, né? Promete ficar junto até que a morte nos separe, né? Nossa, é verdade. É, Tá, quem se divorcia, então. que quebrou mais uma, né? É, Olha, Continuamos? promessa pode adquirir um karma para outras vidas. Eu, hein? É, É, tudo é possível, né? A gente está falando, está comentando, vai arrastando a coisa para a próxima. vai arrastando. Vamos lá? Tem uma parte que ele fala também assim, se for quebrar uma promessa, É como que ele verdade. fala mesmo? Tipo, meio que avisa, eu esqueci agora, mas ele dá uma dica, né? Se a gente for quebrar, a gente consegue tornar menos pior, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é, ele fala sobre isso mesmo. Ah, como que é? Não lembro. Ah, página 74, mas eu acho que é dos textos complementares. É. Acho que é quando ele fala sobre integridade. Ele está falando sobre buracos na consciência. Uhum. Uma falha na força vital. Aí ele diz: uma consciência saudável é criada ao tratarmos os demais como gostaríamos de ser tratados. Portanto, cumpra suas promessas. É o finalzinho da 73 e aqui é 74. Ou providencie para que a quebra de uma promessa não cause indevida frustração, infelicidade ou dificuldade. É, eu quebrei essas também. Nossa. Diga a Ai, eu verdade. fiz. Eu fiz o serviço completo, viu? Eu fiz, sentei em cima e esfreguei. Diga a verdade de tal maneira que o seu ouvinte não se sinta ofendido. O amor sempre encontra a maneira de fazer isso. Ah, e aqui, o que a gente estava falando aqui, Celina, não invente histórias para se passar por herói ou vítima. Não exagere de nenhuma maneira uma situação para que nenhuma pessoa saia com uma mentira em sua mente. Isto pode ser mais prejudicial a elas do que você possa imaginar. Jamais seja você a causa do tropeço ou queda do outro. tudo, tá- tudo E tá aí? ligado, tudo tá ligado à questão de sermos da mesma fonte do ser, né? Estarmos conectados. Então, se, se ficar podre, vai apodrecer. Aquela coisa da história do cesto de maçã, né? Vai esculhambar um negócio, fica horrível, né? A lei da entropia. Então, a coisa é muito séria mesmo, né? Bem, a consciência é uma coisa extremamente consciente. Não tem brechas, não tem falhas, não tem remendos, né? É um tecido
é um tecido íntegro, né? Se A estiver fora, verdade é uma só. se estiver fora disso, você perdeu a conexão, né? Então você tá fora, tá fora. Ou vai pro ego mesmo, né? Fica no ego. Saiu do amor, Vai no ego. qualquer outra coisa. Agora eu entendo aquele versículo bíblico, né, que ele disse, né, você não pode servir a dois senhores. Ou você é, ou teu Deus é o ego, ou teu Deus é a consciência. Um dos dois vai te reger, vai te conduzir. Eu acho que a gente está nesse processo de transição ainda, né? A Sim, gente não é totalmente ego como era antes, e ainda não é totalmente o fluxo da consciência divina, né? Mas a gente está se esforçando, a gente está fazendo uma curva aí de 90 graus ou de 180 para mudar isso, né? Passado a gente fez. Eu quando me divorciei, tá fazendo, foi em 94, está fazendo 30 anos que eu me divorciei. rapaz. Então, Caraca, oi, João. muito tempo, né? Então, a minha consciência de 30 anos atrás era bem diferente de hoje. Quer dizer, bem diferente assim, né? Não muito nas coisas, vamos dizer, boas ou positivas, né? Eu, eu já tinha uma certa consciência de não fazer mal para as pessoas, de não roubar, de não pegar o troco a mais. Mas isso foi por um ensinamento em casa. Meus pais, né? Meus pais eram pessoas corretas, gostavam das coisas certas, não gostavam de roubar ninguém nem nada, não tinha esse conceito para passar para mim, né? Passavam sempre coisas boas, então já tive assim uma coisa de berço, então foi mais fácil. Mas dessa consciência do Cristo foi de 2017 para cá. Então, uma coisa muito mais profunda, né? Uma coisa realmente, como ele diz aqui, né? Se você escreve uma carta, abre um ano depois e vai ver como sua mente mudou. Principalmente para quem escreveu a carta logo né? Nessa primeira leitura aqui. Quem leu pela primeira vez e resolveu escrever a carta. Então, Rodrigues que vai abrir a carta dele vai ver que tem grandes diferenças mesmo. Todos nós, né? Cada leitura que a gente passa, cada vez que a gente lê de novo, que a gente vê mais um detalhe e vê dentro da gente, né? Não é só o que está escrito, mas a gente está trazendo para dentro. Então a mudança está acontecendo constantemente também. É interessante que quando eu escrevi minha carta no ano passado, eu eu nem assim, eu fiz porque para mim era um exercício, né, que a carta propõe, né? Mas eu fiz uma carta sincera, fiz uma carta sincera mesmo. Mas eu não imaginava chegar tão longe. Eu achei que eu ia tombar no meio do caminho. Mas Passou um ano. tem sido realmente, para mim tem sido uma mudança muito significativa. Eu percebo isso nitidamente. Legal. Eu quero, realmente, eu estou buscando isso. É uma coisa que eu estou disposto, eu estou me propondo. Todos os dias eu me proponho a isso, todos os dias. E estou conseguindo mudanças, e avanços, né, significativos. Legal. Parabéns. Parabéns pelo seu esforço. Continuamos mais um pouco? Em que página que está, gente? Por favor.
Na 58, penúltimo parágrafo. Tá ok, obrigado. Há milhares de pessoas no seu mundo hoje confiando consistentemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhando as múltiplas bênçãos em suas vidas. Abandone seus temores, eles não o beneficiam em nada. Volte-se agora para o Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser. Concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção, tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo esse maravilhoso trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra, sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela. Não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Lembre-se, acima de tudo, que eu, o Cristo, apenas escutei os meus chamados milagres, porque Executei. apenas executei os meus chamados milagres, porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com meu Pai Criador que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se de que você tem uma consciência individual, somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai, consciência criativa. Você também será, para todos aqueles que entrarem em sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades, dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Esta poderosa influência se estenderá por meio da sua mente e seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de búzia em um laboratório. Da mesma forma, suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Olha isso, hein? Esta foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em É, primeiro lugar. só um Uhum. momentinho. Só um Tá. momentinho. Eu fiz um dever de casa aqui, lá no segundo parágrafo. No primeiro parágrafo ele diz assim: percebi que o reino de Deus estava dentro de mim, que eu poderia contar sempre com meu Pai Criador que trabalhava em mim através de mim. Interessante que o ego ele diz assim: você pode, né? Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu realizo. O ego é esse cara. Mas Cristo mostra aqui que Jesus, né, percebeu que existe a fonte criadora, que o Pai Criador, ele trabalha e nós somos apenas um instrumento dessa expressão. Porque o instrumento, ele não é perfeito sem o manuseio do seu Criador, né? E aí ele diz que você tem uma consciência individual, olha só, olha que coisa louca isso. Somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa.
Olha só, gente, nós somos indivíduos, nós somos a expressão dele, né? Feito para expressá-lo, né? Aí eu fiz o capricho aqui de procurar o significado de esboço, né? Eu não fui atrás da tradução original para ver se a palavra esboço realmente, né, está adequada aí, mas vamos interpretar do jeito que está, né? E eu achei uma coisa assim maravilhosa. Olha só, o esboço, isso aqui é no site Conceito, eles fazem tradução, né? Significado. O esboço constitui o primeiro passo concreto de uma obra ou de um projeto, isto é, a primeira materialização da ideia do respectivo autor. E o esboço deve evoluir e preencher uma série de etapas até se converter numa obra completa. Eu achei isso aqui maravilhoso, ó. Que Porque, bonito, né? pois é, porque ele diz assim, ó, é, nós constituímos o primeiro passo concreto. O que é que, os impulsos, né, pai e mãe fizeram? Criaram o indivíduo, né? Que é o primeiro passo concreto de uma obra do projeto da consciência universal. Nós somos o primeiro passo disso. Então, é a primeira materialização da ideia da consciência universal. Ah, eu vou me individualizar para me autoexpressar. E aí, né, ele explodiu no Big Bang, se formaram os dois impulsos, né, pai e mãe, e esses dois impulsos, a força e o trabalho do pai, a energia do pai, né, a eletricidade, né, e o magnetismo da mãe, transformaram essa energia em indivíduos para expressar, né, materializar a ideia da fonte criadora. E nós, como indivíduos, materialização, evoluímos, né, devemos evoluir e preencher uma série de etapas até se converter em uma obra completa, que é exatamente a proposta da consciência universal, né? Fazermos o ciclo, né, de experimentações para evoluirmos até voltarmos à consciência universal. Achei muito legal essa tradução que calhou assim, não sei, né? Talvez o pai me conduziu, né? A consciência me conduziu para esse texto, que foi maravilhoso, né? E aí ele diz mais, né? Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa, né? Você descobrirá que você também se torna um canal purificado, né? Você também será, para todos aqueles que estarem na sua órbita, uma alegre fonte de crescimento. E esta poderosa influência se estenderá ao seu redor por meio da sua mente, familiares, amigos, vizinhos e tudo mais, né? Achei, cara, é tão simples que chega a ser absurdo. É tão simples que chega a ser absurdo, né? Achei muito legal isso aí. E você vê, né? Cada um de nós é realmente uma semente, né? É, Se você pega uma semente de maçã, o que que você espera dela? ela seja uma maçã, né? Ela vai ser uma macieira, vai dar Macieira, maçãs, porque é o que ela é, uma semente de maçã. Nós somos uma semente divina, uma semente de Deus, uma semente da consciência crística. O nosso propósito, como está na oração, né? Para quem já conhece a oração, eu sei que meu propósito final é te expressar. E como é que a gente expressa o Pai Consciência Divina? Você também será para todos aqueles que entrarem em sua órbita, ou seja, fizerem parte da nossa vida, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Isso está na página 43.
Então, mas tem esse porém, dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Qual Sim. seria essa lei e ordem? É porque isso aí, Solange, é a natureza reativa do Pai, da consciência. Ele está dizendo aí que se nós tivermos essa consciência de que realmente o que nós somos, o Pai vai trabalhar através de nós. Essa manifestação é só veja bem, nós somos um canal. Nós não temos que fazer nada, é só deixar o Pai fluir. O trabalho dele é esse. O problema é Dentro que o ego não deixa ele expressar, não nos permite que, que nós entendamos esse propósito, né? De sermos um canal. Nós não temos que fazer nada. No parágrafo seguinte aí, ele vai dizer isso. Eu não fiz nada, eu não fiz nenhuma oração específica. Por quê? Porque ele só tinha consciência, o pai vai trabalhar. E pronto, ele deixava fluir. Ele não interferia no trabalho da consciência do pai. Ele não interferia. E nós não, nós queremos fazer, nós queremos acontecer, nós queremos, né? O ego fica empurrando isso. É Entendeu? como se a gente fosse um instrumento mesmo. Imagina um instrumento musical, um violino, uma flauta, um tambor. Quem toca é o músico. É isso. Um instrumento mesmo, ele fica ali parado. Tudo bem, pode até passar uma corrente de vento e a flauta fazer um barulho, né? Mas o vento que passa pela flauta é o próprio divino, ainda que não tenha um músico assoprando a flauta. E cabe a gente ser um bom instrumento, a gente ser um instrumento afiado, afinado, para que o Pai possa, através de nós, se manifestar. E essa lei e ordem é como a gente vê o planeta Terra, ele orbita o Sol sempre do mesmo jeito. Ele não sobe e desce, não vai mais para a direita, mais para a esquerda. Ele se mantém no lugar dele. Da mesma forma que Cristo fala que uma célula não interfere no trabalho da outra, e que uma célula faz cabelo, a outra faz orelha, e são as mesmas células, são iguais. Elas trabalham, cada uma na sua função, mas todas elas têm o mesmo equipamento. Como se a gente fosse construído por marceneiros. Todos são marceneiros, mas cada marceneiro faz um utensílio. Um faz cadeira, o outro faz mesa, o outro faz prato, o outro faz copo, né? São todos artesãos, são todos marceneiros, todos trabalham com a mesma madeira, vamos dizer, todos têm os mesmos instrumentos, mas cada um está fazendo aquilo que lhe cabe, o seu papel, né? E cada célula é regida por essa consciência divina. Cada marceneiro sabe o seu trabalho e o conhecimento dele é do Pai Consciência Criativa. E nós sermos um esboço dele, um croquis, né? Um croquis, a gente está sendo criado, imaginado, produzido, a nossa vida, nossas existências estão acontecendo para isso, para que a gente venha ser como ele é. É realmente muito bonito. É A só Rose ainda tá clamor. aí? Tá, né? A Rose? Tá. É, ainda tá aí, né? Ó, tá Ô, aqui. Rose, Ô, oi. aquela nossa indagação, eu acredito que esses dois próximos parágrafos aí vão dar uma luz maravilhosa para nós, viu? Vamos conversar sobre esse assunto aí. Dois Tá. próximos parágrafos. Pode ter, Solange. Eu tô animado aqui, viu? Olha lá, presta atenção aí a leitura, ó. Em primeiro lugar, considere o estado Não, de. Hã? essa foi a intenção primeira.
Você não leu esse? É? O Ah, parágrafo de essa cima. foi a intenção. Nossa, já estou pulando, já estou adiantando. Essa foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e do seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isto. Só um Isso. momentinho, só um momentinho. Desculpa eu estar interferindo aí, tá, bicho? Mas é porque minha cabeça fica pipocando, né? Olha só, ele começa dizendo assim, ó, esta foi a intenção primeira da criação. Rose, presta atenção, Rose. O que é? Ele está falando de uma coisa que a gente já leu, né? Esta foi a intenção primeira da criação. Qual foi qual foi essa intenção primeira? Que a gente leu no parágrafo anterior. Sermos um canal, certo? Expressar o Pai. A intenção primária, né, da criação foi essa: sermos indivíduos para expressarmos o Criador. Canal, tá? Beleza? Aí ele diz Uhum. assim, ó, a palavra mágica tá nessa linha aí, ó. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio da sua mente e do seu coração. Por quê? Porque mente e coração são os instrumentos que criam a nossa realidade, certo? Eletromagnetismo. Exato. Agora a palavra mágica é aí, ó. Destinado, estava no passado. Veja bem, Desde o início. desde o início. Então, o projeto original era expressarmos a consciência criativa universal. Mas teve algum problema que tirou-nos desse curso, desse projeto. Vamos ver o que que é? Ele vai dizer aí, ó. Venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Fazer o quê? Voltarmos ao Para projeto expressar a consciência. original, exatamente. Uhum. Vamos lá? Primeiro lugar, vamos lá, Solange. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica, apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica operante manifestada por meio do mundo visível, como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades. Tudo dentro de um sistema de lei e ordem. E ele repete isso de novo, né? De novo, lei e Ele ordem. está sempre falando sobre isso. Essa Pois é. é assim que a gente expressa o Pai. Fala, Rodrigues. Por isso que eu disse aí, ó, não fiz nenhuma oração específica. Ou seja, Jesus, é, como Cristo encarnado, quando ele recebeu lá a iluminação no deserto, ele entendeu todo o processo de forma instantânea. Instantânea não, né? Levou 6 semanas, né, na verdade. Mas ele percebeu, cara, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Eu só tenho que ter essa consciência firme, um propósito, ficar claramente isso na minha mente. Porque eu, por mim mesmo, não posso fazer nada. Mas é o Pai que vai trabalhar através de mim. Por isso que ele fala aí, ó. Apenas pedi ao Pai Criador que estava irradiando, olha, irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Ele não precisava nem dizer para o Pai o que que precisava. Era só uma intenção na mente dele. Fortemente, foi uma coisa forte, percebeu e visualizou que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica operando e se manifestando por meio das coisas visíveis. Ele está dizendo para nós, olha,
As características, de novo aí, ó, natureza do pai, aí, ó, do poder criativo, ó. Criatividade são as 9 naturezas dele aí, ó. Gente, isso é mágico, isso é maravilhoso. E aí ele continua, os próximos parágrafos ele vai dizer, ó, percebi, Pai consciência irradiarei toda a sua natureza através da minha consciência. Nós somos, nós somos feitos, irmãos, para expressarmos, manifestarmos a consciência do Pai. Mas não precisamos ficar ditando regras, né? Até porque ele disse na carta, acho que na carta 6 ou foi 5, ele diz, eu não vim para dizer o que você tem que fazer ou não tem que fazer, não tem regra. Você só tem que entender que existe uma lei, existem leis, né, da existência, existem leis universais e existe um fluxo natural da vida ativa na consciência universal que vai fluir. Ela flui. Você querendo ou não, ela vai fluir. E como que ele faz isso? Através do eletromagnetismo, que, no caso do ser humano, do indivíduo, é, flui através do pensamento e das emoções. Não é simples o plano? Então, E por ali que 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 ele disse, aconteceu? mas ele disse também que só quem podia atrapalhar esse plano era a mente humana, né? Pronto, você falou o que eu ia dizer já já. Eu guardei para o final, mas você já está Né? ligada, né? É, É verdade. mas é como Ele vai dizer aí no. em algum lugar se desviou aquele Exatamente. primeiro projeto ali. É no quarto parágrafo da página 60 que ele vai dizer isso. O Hum, único que pode atrapalhar esse plano é a mente humana, por causa do impulso egóico. pois é, só que o que eu sempre tenho dúvida nesse ponto aí é que a gente nasce com o princípio egóico, a gente nasce com os impulsos gêmeos, né? Aham. E por que se é ele que atrapalha? Eu sei que ele Aí, é importante, eu entendi pois é. aquela parte da Aham. individualização, mas Essa resposta aí, ela está na carta 6, na página 204, quando ele vai. É a 204? Deixa eu ver se é 204 ou é 206. É a 206, no quarto parágrafo. Ele vai contar que quando a criança começa, a criança nasce, ela vai viver numa sociedade, num ambiente, né? uhum, Esse ambiente vai ensiná-la muitas coisas, né? Principalmente as crenças, né? E os paradigmas. Menino não faz isso porque acontece assim. Menino não come manga com febre. Menino não sei o quê. Menino não faz isso. E aí você começa a formar a tua consciência humana, que ele diz, né? Que é onde estão no consciente e subconsciente todas as crenças que a gente nem imagina. É durante o processo natural de crescimento que acontece esse problema aí. Eu estou convicto disso, eu não tenho mais dúvidas não sobre essas questões, né? Mas isso tem coisa que a uhum. gente traz de vidas passadas, né? Que é o que ele fala Também que tem. o fio das nossas vidas são tecidos também no nosso subconsciente. E a gente precisa se livrar deles, né? Sim, é que aquele dia era justamente o que a gente estava discutindo, né, Roberto? A gente estava questionando isso. E onde é que a gente se perdeu? Se no início era tudo já, digamos, perfeito, né? Assim, tinha um projeto perfeito de expressão da consciência, a gente vinha para isso, passava por essa experiência aqui, em algum momento a gente desviou o caminho e foi se enrolando entre um nascimento e outro, né? Então, mas se a Fazendo gente. essa. E na carta 6 também, pode falar, Roberto. Essa coisa assim, eu só não queria levar para o lado negativo, né? O ego, porque ele é necessário. E assim, Exato. essa necessidade, eu tenho muito confiante em mim, que assim, no início era tudo luz, tudo era só luz, sempre foi só luz. Mas como que a gente pode mostrar a luz para um ser que nasceu na luz, que viveu na luz? É como mostrar o escuro para uma criança cega.
nasceu cega. Passou a vida inteira sem enxergar nada, nunca viu nenhum tipo de claridade. Como que a gente pode explicar a própria escuridão para ela? Precisa ter essa comparação. Porque a gente era divino, mas é como se fosse uma divindade inocente. A Isabel está saindo. Tchau, Isabel. Até amanhã. Boa noite, gente. Até amanhã. Bom Boa descanso. noite. Então, Obrigada para vocês também. obrigado. Uma pessoa inocente, ela é ingênua, ela é pura, ela não conhece, ela não tem maldade. Ela precisa conhecer a maldade, ela precisa conhecer as impurezas para ela voltar para essa pureza. Aquele do filho pródigo, né? Aquela parábola. Você é rico, você nasceu rico. A história do Buda também, né? Do Siddhartha Gautama. Nasceu rico, o pai tentava proteger, tinha. O Buda, ele combina bem, a história do Buda combina bem com aquela da carta de Cristo aqui, que Cristo diz lá, né? Que você pode, um ser evoluído, ele escolhe encarnar numa família problemática, né? Para evoluir, né? Combina bem com a história do Siddhartha, né? Também, Escolheu uma família rica, mas ele saiu desse conforto, né? E foi para o desconforto e foi encarar uma situação diferente para evoluir, né? exatamente. E você vê, né? É o Seria que o a Buda. gente está passando. É isso que eu estou dizendo. A gente saiu da luz, a gente saiu do conforto, a gente saiu do paraíso. E a gente não veio para o inferno. A gente Não. saiu do paraíso e veio para um teatro, veio vivenciar. Tanto que a gente não leva nada daqui, a nossa experiência. E você, quando é um ator, faz aí uma novela, uma peça teatral, você não leva o personagem para sua casa. Você volta a ser a pessoa física, né? O ator, o artista, mas não a personagem que você viveu. Se você lá na novela faz papel de um cara milionário, acabou a gravação, você vai para casa lá no seu carro, um carro simples. Ou se você é rico, vai fazer o papel de um cara pobre. Lá na novela, né, na peça de teatro, você veste farrapos. Acabou o teatro, você deixa aquela roupa lá pendurada, entra no seu carrão bacana e vai para aquela sua casa luxuosa. Você não leva a pobreza nem o mendigo. E o que a gente está passando aqui, a gente não vai levar riqueza, a gente vai levar a experiência de uma pessoa abastada. E vai levar a experiência principalmente de o que foi que a gente fez com todo esse dinheiro. A gente ajudou as pessoas, a gente compreendeu que tinha gente necessitada e a gente tinha condições de fazer e não fez. Aí entra a parábola dos talentos. Deu condições para você ser uma pessoa boa, generosa, e você foi mesquinho. Não compartilhei nada com ninguém, é tudo meu, fui eu que conquistei. Aí você leva isso. É essa experiência de alma, né, que vai para as próximas vidas. Então, na próxima vida, você vai experimentar a pobreza de novo, para ver o quanto é difícil. E na outra, você volta a ser rico. E não é prêmio ou castigo, é só lição, é só aprendizado. A partir do momento que você aprendeu, né, a fazer o que ele pede para a gente fazer, que é o quê? Criatividade, Despertar. intenção inteligente, crescimento, nutrição, alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades. E a gente aprende isso logo quando a gente nasce, porque a gente não se alimenta sozinho, a gente não se protege, a gente não limpa nem um bumbum sozinho. Precisa da mamãe, do papai. E aí depois a gente cresce, casa e vai cuidar de alguém, a gente vai alimentar alguém, a gente vai proteger alguém, a gente vai limpar o bumbum do nosso bebê. A gente vai fazer como o pai faz com nós quando a gente estiver na idade, quando a gente já for não apenas uma semente,
como o nosso bebê, como quando a gente nasceu era uma semente. A gente nasceu uma semente, cresceu e se tornou homem e mulher. Casou, virou pai e mãe. Cuida do filho como Deus cuida de nós. E a gente está cuidando dessa semente, do nosso bebê, para que amanhã, no futuro, ele também seja pai e mãe e também cuide dos bebês dele. Veja como é lindo, como é em cima é embaixo. Deus faz com a gente o que a gente faz com os nossos filhos e o que os nossos pais fizeram com a gente. E é uma coisa simples, né? É da natureza, é natural. Ser alimentado, ser protegido, ser curado, ter as nossas satisfações, né, das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Lei e ordem, por quê? Quando a criança chora de fome, você não faz um churrasco para ela. Ela é um bebê. A ordem natural é que ela comece mamando só o leite da mãe por pelo menos 6 meses. Depois, pela ordem, ela começa a comer papinha. Ela não vai comer nada sólido. Quebra-queixo. Ela pode até chupar o quebra-queixo, mas morder ela não pode. Às vezes não tem nem dente ainda, né? É a ordem natural. Aí depois vai ficando mais velha, pode. Aí come o quebra-queixo e arranca o dentinho também. Aqui no Ceará, eles botam rapadura para chupar logo. Rapadura, Precisa pode chupar chupar logo. rapadura. Mas é isso, né? A gente vai crescendo e enquanto é criança não pode tomar bebida alcoólica. Então é leite e pão. E quando cresce e vira homem, é carne e vinho. Porque já tem o organismo, né, constituído para aceitar carne e vinho. Isso é parte dessa lei e ordem. Tem que seguir isso. Se você vai dar vinho para um bebê, você pode matar o bebê. Não é? Então, a gente veio para expressar, a gente é um esboço, porque o bebê é um esboço do pai, né? Tem aquela carinha de joelho, é igual ao pai. Feio, banguelo, é igual ao pai. Aí cresce, vira homem, casa, tem filho, e assim vai. Isso é muito bonito. Só que se a gente só viver isso, a humanidade passa mais 2000 anos fazendo o que está fazendo até hoje e a gente não consegue evoluir espiritualmente. Porque assim, humanamente, a gente está fazendo hoje o que a gente fazia 2000 anos atrás. Nascendo, crescendo, casando, procriando e morrendo. Se a gente continuar, daqui a 2000 anos a gente vai estar fazendo a mesma coisa também. Daqui a 2000 anos a gente ainda vai ser gente como a gente é hoje. Pode até ser que tenha um buraco a mais no nariz, mas a gente vai continuar crescendo, se alimentando, casando, tendo filho. Mas o nosso progresso aqui é um progresso espiritual. Hoje a gente já tem condições de passar de um progresso humanitário, humano, como ele mesmo fala, né, sobre os hospitais, as escolas, creche, asilo, orfanato, e falar também sobre os animais, né? Hoje muita gente trabalha com a proteção animal. Essa morosidade vem crescendo, né, entre a humanidade. Mas se a gente não pensar em crescimento espiritual, a gente vai passar mais 2000 anos como há 2000 anos atrás. A gente está aqui para isso. Isso envolve essa parte aqui que ele estava explicando sobre a gente se curar e curar alguém. Sim. Esse é o nosso propósito. A gente foi curado e alimentado, né? Sim. Hoje a gente pode já fazer isso. Você faz isso pela sua filha, né? Pelo seu filho. Faz isso pelo seu pai, pela sua mãe, que já estão velhinhos, né? Cuida dos pais, cuida do seu irmão, que tem a mesma idade. Ou vai cuidar da vizinha, às vezes, né? Vai ajudar a vizinha. Então você vai ensinar as pessoas a fazerem isso também.
né? No caso das crianças, principalmente. Porque fazer isso para o pai e para a mãe é uma retribuição. Mas alimentar os seus filhos e ensinar seus filhos a se alimentarem sozinhos, porque isso é natural da vida, e ensiná-los a alimentar outras pessoas. Ou seja, vai ensiná-los a alimentar os próprios filhos dele. Isso é expressar o pai. Só que a gente vem fazendo isso somente na nossa família. A gente anda na rua e ainda vê o mendigo lá caído no chão e passa por ele. Muitas vezes, há anos atrás, a gente passou do outro lado da rua para que ele não pedisse nada para nós, para que ele não estendesse a mão para nós. Hoje, com o conhecimento que a gente tem sobre fazer o bem, fazer caridade, e saber que aquele mendigo que está ali é um irmão, é um outro eu, a gente atravessa a rua para ir lá oferecer alguma coisa para ele. Perguntar se ele quer uma água, se ele está com fome, quer um sanduíche. E isso faz parte dessa elevação espiritual. Isso faz parte de crescimento, nutrição, alimentação, proteção, cura, regeneração. É fazer sabendo que essa vida, né, esse fluxo de vida, ele vai acontecer. É o que Cristo está nos dizendo aí, né? E Hum. Jesus fez, ó. Ele simplesmente deixou o fluxo fluir por conta de consciência, né? Exato. E só para fechar esse assunto, né, da perfeição e o bug que deu no meio do caminho, né? Eu falei que na página 206 nós temos aí a construção do ego a partir da infância, né? Cristo explicando que isso vai causar os transtornos, os problemas, né, egóicos daí para frente. E no final, no final da página, no início da 207, ele diz assim: deve-se entender-se que não há nada de mal no impulso do ego. Ele é o instrumento necessário da criação. Aí vem aqui o que eu chamo de autorresponsabilidade. É o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida ao dar ao impulso do ego o pleno controle de sua personalidade, sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. E aí eu linkei com a página 209, parágrafo 5. Diz assim: é somente quando se tem que levar em consideração as outras pessoas, outros seres vivos, ou suas posses, ou os seres queridos de outros, que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém se torna uma doença da personalidade, se não está equilibrado com as necessidades de todos os outros seres vivos. Então, para mim, está muito claro que essa desordem realmente aconteceu naturalmente. Ela foi acontecer, começou com alguém, né? Com esses desequilíbrios. E aí, para mim está claro assim, eu não vou mais especular sobre isso. Para mim, eu estou bastante tranquilo, né? Sobre esse assunto aí. Então, mas sabendo que esse desequilíbrio é causado por nós enquanto personalidade. Porque nós temos no centro da nossa personalidade, no centro do Roberto de Castro, tem o ego, com seus impulsos egóicos. E também dentro de mim existe a essência, a alma, a centelha divina, a semente, pode chamar do que quiser, mas essa é a ideia da individualização. O que me individualiza é o ego. E eu me torno essa persona que eu sou. E eu escolho alimentar a essência ou escolho alimentar o ego. Essa é a nossa escolha, esse é o nosso livre-arbítrio. Quando eu dou vazão para o meu egoísmo, é isso. Eu vou atrás, eu puxo, eu agarro, eu prendo,
eu tomo para mim porque isso me dá segurança. Quando eu permito que a essência se manifeste, as coisas vêm para mim com naturalidade. É como quando a gente. Porque a vida precisa fluir, né? Vai vir Sim, natural. mas o que você quer dizer com essa fluência da vida? Não, o que você falou aí, né? Quando você permite que a essência se manifeste, né, que você quer expressar, naturalmente esse fluxo da vida, né, a natureza do Pai vai fluir. Vai. As coisas, ele diz, né, tudo ao seu redor, sua família, parentes, empresa, negócio, vai fluir em tudo. Por Sim, quê? Porque a vida ativa da consciência universal está fluindo, que exato. é o que Jesus diz aqui nesse parágrafo que a gente acabou de ler, né? Eu deixei o fluxo fluir, eu deixei, eu não interferi com isso. Exatamente. Porque o ego, ele quer no tempo dele, Isso. e o fluxo não. Se você coloca um pedaço de madeira no rio, ele vai descendo a correnteza lá. É o natural, né? Esse pedaço de madeira ele vai boiar, ou um barquinho que seja. Ele vai chegar no mar. Vai seguir o fluxo do rio, vai na velocidade do rio. Se chover, vai muito mais depressa, porque o volume de água é muito maior. Se ele pegar uma seca, o rio acaba ali embaixo, para e o barquinho fica parado lá. Mas esse é o fluxo. Quando voltarem as chuvas, vai começar aquela torrente de água novamente, e o barquinho vai chegar lá na praia. Mas o ego não tem essa paciência. O ego quer já, quer agora. Aquilo é meu. Eu quero para mim. Por isso ele diz, o ego ele pode construir uma família, pode construir um lar, pode construir uma nação e pode destruir uma família, pode destruir um lar, pode destruir uma nação. Quando o ego é direcionado para o negativo ou direcionado para o positivo. E quem faz esse direcionamento do ego? Eu, Eu, o personagem, a personagem. personalidade. E de acordo com como é a minha personalidade, quem é Roberto de Castro? Ah, é um cara tranquilo, é um cara calmo, é um cara pacífico, é um cara amoroso. Tá bom. São qualidades positivas. E quais são as minhas qualidades negativas? Ah, quando ele tem razão, quando ele fica com raiva, ele fica cego, ele quebra tudo, é o ego que está sendo direcionado ali. Deixa aquela vontade do ego se manifestar. Mas hoje eu já entendo qual é o meu papel, o que eu devo fazer, como que eu devo expressar. Minha expressão é crescimento, nutrição, alimentação, proteção, cura. Quando a gente começa a entender isso, e aí alguém pisa no seu calo e dá vontade de você xingar, você refreia. A gente está treinando para isso, para que os nossos pensamentos negativos não não dominem, não imperem sobre nós, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos. Esse é o trabalho. E aí ele diz: quando você livrar a sua mente, quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Maravilhoso. É só a gente percebendo, esse pensamento é negativo, essa palavra não é boa, não condiz, eu não vou mais pensar sobre isso, não vou pensar dessa maneira, e a gente vai continuar pensando por algum tempo. Por quê? Porque a gente veio pensando vidas e vidas passadas. Eu vim desejando a mulher do próximo em todas as minhas vidas, inclusive nessa, mas agora eu aprendi. De agora em diante eu não quero mais. Mas de vez em quando dá aquela queda.
E aí esse de vez em quando vai se espaçando cada vez mais. É como silenciar a mente. Quanto mais a gente treina não desejar a mulher do próximo, mais você vai criando recursos para dizer, não, isso não é certo. Mas por que que não é certo? Ah, porque não é seu. Se não é seu, você não mexe. Sua mãe não te ensinou isso? É verdade. Então não mexe, é do próximo, não é sua. Coisa simples. E aí a gente vai treinando, treinando, treinando. Chega um dia que você não olha mais uma mulher, como mulher do próximo, você olha como um outro eu, um outro ser, uma outra divindade, sabendo que ali tem Deus dentro. Por isso Cristo fala na carta 4: tirem as suas roupas, reverenciem seus corpos, mas resistam à tentação. Porque essa tentação ela é passageira, ela é fraca, ela é frouxa. E se você resistir à tentação, você está alimentando a essência e não o ego. E aí a personalidade vai diminuindo, porque quem vai assumindo esse posto de estar falando aqui com vocês não é mais o ego, não é mais a personalidade do Roberto de Castro, mas é a essência, é o Pai. Então esse corpo do Roberto de Castro se torna um canal do Pai Consciência Criativa. E isso com todos nós, estou falando de Roberto de Castro porque eu estou dando um exemplo, né? Mas quando a nossa negatividade for sendo eliminada, é o Pai quem vai falando através de nós. Não é difícil, não é impossível. A gente é um esboço divino. Não pode sair outra coisa desse esboço. É como um artista, quando ele vai pintar uma pessoa. Ele não faz lá uma coisa oval, né, que é o rosto da pessoa, aí põe um tracinho no olho, um tracinho do outro olho, um risquinho do nariz, um risquinho da boca. É o esboço. Dali não vai sair um urso, não vai sair um cachorro, vai ser uma pessoa. Por isso também é dito, né, que nós somos imagem e semelhança do Pai. Cristo fala, você foi extraído. Você não foi criado pelo Pai, você foi extraído, você é um pedaço dele. Todos nós somos um pedaço dele. A gente só tem que ser ele. Esse é o nosso futuro. Clareou bastante coisa. Valeu. E aí, gostoso, Agora né? agora é elaborar as ideias. E a prática é simples, né? E a prática, sempre. Nada mirabolante, nada de posições aí de plantar bananeira. É coisa É, simples. não tem, não tem assim dogmas, né? Não tem mágica, não tem feitiço, não tem nada disso. É só consciência, estado de consciência. É simples demais da conta. E não precisa esperar, né? Não, vamos esperar a conjunção quando Marte passar por Vênus. Não, é agora. É já. Começar Aí, agora. aí no final da carta um ele vai falar exatamente isso, né? E aí eu estava lembrando, né, que foi ontem que a gente falou sobre aquele negócio dos livros lá, grupo dos livros. Foi Foi acho que sábado, sábado. Sábado. sábado, né? É. E aí eu me manifestei, né, dizendo que eu não queria porque eu estava com propósito nas cartas, né, focado nas cartas. Uhum. E aí eu estava rabiscando e lendo aqui a carta um, né? E aí no final ele diz assim: saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre.
Ele diz assim: quero que você saiba e acredite que de todo o coração que o meu estado de consciência, quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, né, o que a gente aí está lendo, é o estado de consciência a que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Então isso me impulsiona, sabe? Isso me joga para frente, assim, eu fico elétrico, eu fico ligado, assim, é um negócio que me dá. E aí eu falei, eu vou ler outra coisa para quê? Se tudo que eu quero, que eu preciso, já está dentro de mim, e eu preciso só dessa informação aqui. Eu preciso só do mapa. E o mapa está aqui nas cartas. Não é mais nada não, só carta para mim tá bom. As cartas e os textos. Mas a ideia de criar um outro grupo, né, para as pessoas falarem de outras coisas, é para quem Nada ainda contra, precisa. nada contra, tá? Não, também não, mas assim, imagina que a gente está numa escola, numa universidade, né? Tem lá a turma do pré, tem a turma do primeiro ano, tem a turma do segundo, do terceiro, depois tem a turma do colegial, tem a turma da faculdade e tem a turma PhD. É uma universidade. Ela vai lá do maternal, do jardim, do pré-primário, até o catedrático. Tá todo mundo junto. Só que cada um entra numa sala. Só que você precisa ter a sala para as pessoas. Se você não tiver a sala, as pessoas não entram na escola. Não tem sala, como é que elas vão entrar? Então a gente abre as salas, abre todas as salas, e conforme a pessoa vai, né, passando de ano, se graduando, ela vai para a próxima sala, vai para outra sala. A turma toda pode ter ficado, mas só ela foi para outra sala, ou todo mundo foi para outra sala. Só ela ficou ainda naquela sala. Vai pegar uma turma nova para rever a mesma coisa. Mas algumas pessoas precisam ainda. Sabe aquela coisa de ser buscador? E aí você prefere o passeio? Você prefere a busca do que chegar? Porque quando você chega não tem graça. É igual o cara aqui que sobe a montanha. Aí você está lá em cima, olha, né? E aí? Bora descer? Vamos. Você passou um mês subindo a montanha, escalando a montanha, chegou lá em cima, você ficou 5 minutos, olhou, tirou uma foto, uma selfie. Tá bom, vamos voltar. Tem gente que prefere a caminhada do que a chegada. Tudo bem, não tem problema. As pessoas podem ir e vir, subir e descer a montanha. Ah, vamos descer pelo outro lado agora. Tá, beleza, vamos, vai ser novidade. Não tem problema. Mas tem que ter essa oportunidade, tem que ter os caminhos para as pessoas caminharem. Na hora que elas sentirem igual você está sentindo, cheguei, chegou. Você não precisa mais ir para lugar nenhum, você não precisa se preocupar que mês que vem eu vou comprar passagem para ir para não sei aonde. Não. Sentiu que chegou, fica. Bom, pelo avançado da hora, a gente já passou de 1 hora. Onde a gente parou, Solange, por favor? Na 59. Né? Tá bom, pessoal. Boa noite aí. Boa Bom noite, bom descanso. descanso. Tchau, gente. Boa Boa noite. noite. Boa Obrigada. noite. Tchau. Gratidão à consciência divina.